Você está de olho nas comunidades literárias do TikTok, YouTube, Instagram, X e por aí vai, deve saber que está todo mundo enlouquecido com o novo filme de O Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas, da diretora Emerald Fennell. Ela também dirigiu Bela Vingança e Saltburn, por vários motivos, pela caracterização dos personagens, pela sugestão do conteúdo erótico e também pelo apagamento de raça e cor de alguma das personagens. E eu, que li O Morro dos Ventos Uivantes na minha adolescência e detestei, fiquei muito curiosa para assistir o filme, e mesmo sabendo que ele só seria inspirado no livro, achei de bom tom reler essa obra de Emily Bront e ver se 16 anos depois eu ainda a odeio. Se você não conhece a trama de O Morro dos Ventos Uivantes, o livro, ela consiste em uma grande fofoca. Basicamente tem esse cara, o Lockwood, um rapaz rico e entediado que quer se excluir do mundo. Ele aluga uma propriedade chamada Granja Thrushcross, eu nunca consigo dizer esse nome direito, e descobre que o dono do local mora em outra propriedade ali perto, chamada O Morro dos Ventos Uivantes. Lá ele conhece o Sr. Heathcliff, que é um homem de pele escura, mas comportamento de nobre, e é dono de ambas as propriedades. Ele também se depara com uma jovem menina de 17, 18 anos, belíssima, loira, e com um rapaz que deve ter pelos seus 23 e parece ser um empregado, mas também não parece. Ele é tratado muito mal por todos eles, se revolta, retorna até a granja, onde ele chega para a governanta, a Nelly, e pede que ela conte quem diabos são eles, quem é a garota, qual é toda a situação ali, e aí começamos a fofoca. Basicamente, naquela região viviam duas famílias. A família que morava em O Morro dos Ventos Uivantes, a propriedade, eram os Yarnshaw, que eram um casal com seus dois filhos, o Hindley e a Catherine. Um dia, o Sr. Yarnshaw traz para casa um garotinho abandonado que eles frequentemente se referem como um cigano, que é um termo pejorativo para um grupo de pessoas nômades, aqui muito provavelmente se referindo aos Romani. Se você quiser uma ajuda visual, pode pensar na Esmeralda de O Corcunda de Notre Dame. O menino recebe o nome de Heathcliff e é criado como se fosse um irmão postiço da Catherine, porque ele é muito querido pelo Sr. Yarnshaw. Acontece que, eventualmente, o casal Yarnshaw falece e aí o Hindley, que é o irmão mais velho, assume a residência e resolve que o Heathcliff agora será um criado. Ele não recebe mais instrução, trabalha a maior parte do tempo e, aos poucos, o garoto brilhante e orgulhoso acaba decaindo em questões estéticas, intelectuais e assim por diante. Outra família que vive ali perto são os Linton, e eles são donos da granja Thrushcross. A família é composta também por um casal e seus dois filhos, o Edgar e a Isabella, que têm idades similares à Catherine. A Isabella é um pouquinho mais nova. E eles são um exemplo do que seria a aristocracia e beleza. São muito brancos, com cabelos loiros e olhos claros. Heathcliff e Catherine são muito unidos, vivem juntos, aprontando e sendo punidos. Um dia eles vão espiar a granja dos Lintons e a Catherine acaba sendo mordida por um cachorro. Ela fica lá sendo cuidada por um tempo e volta mudada. Não só porque agora ela tem dois novos amigos, o Edgar e a Isabella, mas porque até o momento ela não sabia se comportar como uma dama. E isso muda quando ela passa esse tempo com eles. Quando a Catherine tem lá pelos seus 16 anos, ela é pedida em casamento então pelo Edgar, e aí temos uma das cenas mais emblemáticas do livro, que é ela na cozinha contando isso para Nellie, a governanta do Lockwood, que na época era a governanta dos Yarnshaw, e dizendo que sente um conflito, porque enquanto ela deseja se casar com o Edgar e se tornar uma das mulheres mais ricas e poderosas da região, ela sente que no seu coração, ou então na sua cabeça, onde for que a alma esteja, que isso é errado, principalmente porque terá de se afastar do Heathcliff. Porém, ele decaiu a tal ponto que não haveria um futuro que eles poderiam ficar juntos em uma união como casamento. E daí vem a famosa citação: seja qual for a matéria de que nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais. Porém, o Heathcliff, que estava ali por perto, escuta só uma parte daquilo e vai embora, ele desaparece. E aí a primeira parte da história termina.
Passa-se 3 anos, a Catherine finalmente casa com o Edgar, nisso ela já deve ter pelos seus 19 anos, e aí o Heathcliff retorna, dessa vez com dinheiro, com instrução, mudado, e nós nunca descobrimos de fato como ele chegou nesse ponto, mas agora ele é um fidalgo. Enquanto a Catherine e ele voltam a ser amigos, o Heathcliff fica hospedado no Morro dos Ventos Uivantes, a propriedade, junto ao Hindley, e ele então começa a sua vingança. Ele nunca perdoou o irmão mais velho da Catherine por ter reduzido ele a um indivíduo que não era considerado digno de casar com a Catherine. E o Hindley, ele tem um filhinho chamado Hareton, que tem 3 anos e está no meio disso tudo. Enquanto isso, a Isabella, a irmã mais nova do Edgar, se apaixona pelo Heathcliff, completamente iludida. Os dois fogem quando esse relacionamento é descoberto e a Catherine cai doente. Quando o casal retorna, os dois fujões, eles voltam semanas depois, é só para Catherine morrer durante o parto, dando à luz para Catherine II, ou aqui eu vou chamar ela de Carrie para não confundir. A Isabela, que estava comendo o pão que o diabo amassou, nesse tempo acaba fugindo, e mais tarde ela dá à luz a um garotinho chamado de Linton, que mais tarde será também Linton Heathcliff. Esse último segmento é baseado já na segunda geração de todos esses personagens. Nós temos a Carrie, que é uma jovem mimada, mas muito amada. Nós temos o Linton, que é o filho da Isabella e do Heathcliff, que acaba tendo que retornar e morar com o pai depois da morte da mãe, quando ele tem 12 anos. Nós temos o Hareton, que cresce como um criado no Morro dos Ventos Uivantes. E nós temos o Edgar e o Heathcliff. E aqui a gente vê o desfecho da vingança de Heathcliff, que tem como objetivo destruir, degradar e maltratar todos esses personagens, sem exceção. E ele faz isso baseado em sua obsessão, seu amor, seu ódio, um pouquinho de tudo pela Catherine. O Heathcliff, de maneira mais vilanesca possível, faz um plano para que a Carrie case com o seu filho, o Linton Heathcliff, à base do cárcere privado. E assim que o Edgar falece, ela é obrigada a morar com eles e cuidar do marido moribundo, que também passa dessa para melhor. Chegando ao momento em que o Lockwood aluga outra casa, só que agora com o Hareton e a Carrie. Então, o Hareton, que era o filho do Hindley, e a Carrie, que é, na verdade, a filha da Catherine com o Edgar. E tá todo mundo morando juntos. Ao seu dispor as propriedades, o dinheiro, o Heathcliff finalmente percebe que nada disso realmente tem sentido, porque não vai trazer a Catherine de volta. Tão pouco satisfaz essa sede que ele possui. A história, que já havia sugerido a existência de assombrações, se amarra com a ideia de que Heathcliff finalmente é assombrado pelo fantasma da Catherine, até ele finalmente partir. A Carrie e o Hareton, após esse fato, finalmente ficam livres e começam uma relação entre os dois, dando a entender que há espaço para um futuro melhor, mesmo após todo esse trauma. Para a gente entender o porquê de O Morro dos Ventos Uivantes ser tão amado, eu acho que primeiramente é necessário que a gente compreenda a situação da publicação da obra. Emily Brontë era uma jovem vitoriana muito misteriosa, que quase não saía de casa e que entregou uma obra muito visceral, violenta e chocante. Inicialmente, ela publicou o livro sob um pseudônimo neutro, até porque publicar livros naquela época como mulher era muito complexo. Quando o livro saiu, ele foi tratado como uma obra de horror, de drama, de conflitos raciais e de classe. Mas ao ser revelado que era escrito por uma mulher, muitos começaram a associá-lo a uma história de amor grotesca, já que mulheres só poderiam escrever livros sobre amor. Então, enquanto se publicava sobre histórias de amor com heróis, príncipes e nobres, ela nos apresenta um livro onde o amor é o combustível para a obsessão, vingança e destruição. Mas diferente do que a gente vê nos livros de hoje em dia, em que o mocinho está disposto a queimar o mundo pelo amor dele, nós enxergamos o lado real disso, que não há nada de belo nesse tipo de sentimento, que ele é absurdo, diabólico e vilanesco. Mas de onde surge essa maldade? E aí nós chegamos naquela discussão clássica: alguém já nasce mal? O amor é um sentimento que frequentemente nós associamos ao bem, a algo essencialmente bom. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, o nosso dia a dia, nós vemos milhares de representações do quanto o amor destrói. E é nesse ponto que, em geral, alguém sempre fala: ah, mas isso não era amor. Mas como é que a gente sabe? Como podemos tão fortemente garantir o que é e o que não é amor? Nós damos nomes aos sentimentos baseados na ideia de que o outro sente a mesma coisa que nós, mas ninguém sabe de fato.
E aqui o amor é discutido em diversas formas. Nós temos o amor romântico, o amor familiar, o amor próprio. E nós temos esse sentimento tempestuoso que é dividido entre os dois personagens principais. Eu li algumas análises e muitas pessoas acreditam que a Emily Bront quis criar o Heathcliff como uma quebra dos estereótipos de heróis românticos. Mas eu não sei se concordo com isso. Porque no final das contas, apesar de o Morro dos Ventos Uivantes falar sobre esse sentimento, falar sobre o amor, ele não é um livro de amor. Isso foi uma falsa atribuição dada ao fato de que a Emily Brontë era uma mulher e que por isso ela só poderia escrever sobre esse assunto. Na minha opinião, a Catherine e o Heathcliff são a representação daquilo que a sociedade não pode moldar ou conter. A Catherine é uma jovem nobre e, por ser uma mulher, dela é esperado uma série de coisas que não quer. Ela é mimada, ambiciosa, arrogante e deseja ser livre. Ela quer correr pelos campos, se sujar, explorar, descobrir, mas isso não é esperado de uma mulher, de alguém que será esposa, de alguém que será mãe. Heathcliff sofre de um mal similar, por causa de sua cor, de suas origens, dele esperado maldade, pois ele é o profano e ele não se adequa às normas sociais também. Ele é alguém que valoriza a força, a esperteza e despreza tudo que é fraco e patético. Nós, como sociedade, decidimos o que é certo ou errado, e o Heathcliff encontra dificuldade em navegar nisso, pois ele é um sobrevivente que é julgado pela cor de sua pele, algo que não cabe a ele decidir. Da mesma forma que a Catherine também não consegue fugir do fato dela ser uma mulher, fator que ela também não escolheu. Ele anseia também por liberdade, por afeto, e os dois, a Catherine e o Heathcliff, encontram no outro o mesmo conflito de se considerarem desencaixados da realidade e das expectativas do mundo sobre eles, e por consequência, eles se tornam aquilo que é esperado, esposa e mãe e um ser cruel e diabólico. A Catherine, quando fala para Nellie sobre seu amor pelo Heathcliff, ela diz o seguinte: qual teria sido a utilidade da minha criação se eu estivesse inteiramente contida aqui? E o que ela quer dizer é que não acredita que ela nasceu, e é isso que se refere à criação, para ser apenas uma mulher. E ela não consegue se ver apenas em seu próprio corpo. Ela acredita que uma parte da alma dela está também em Heathcliff, pois apesar da sua degradação, ele é homem, ele é livre. E ela continua: meus grandes desgostos nesse mundo são os desgostos de Heathcliff, e acompanhei e senti cada um desde o começo. O que me mantém viva é ele. Pois ambos se sentem alheios ao mundo que os cerca. Ambos dividem a mesma dor de não se encaixarem no molde que a sociedade quer empurrá-los. Caso tudo mais perecesse e ele permanecesse vivo, eu seguiria existindo. E caso tudo permanecesse vivo e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria algo extremamente desconhecido, do qual eu não pareceria fazer parte. E com isso ela finaliza a ideia que o amor que ela sente por ele vai além de uma questão romântica, familiar ou até mesmo próprio. É um sentimento de pertencimento que dá razão à existência dela. A Catherine e o Heathcliff encontram um no outro uma permissão de serem quem eles realmente acreditam que são, não somente uma mulher nobre e não somente um rapaz de origens questionáveis e perversas. E daí a Catherine morre e ela deixa o Heathcliff para trás consumido por um único sentimento: vingança. De quem? Do Edgar, que se casou com ela, do Hindley, que o degradou a ponto de se tornar alguém não desejável, ou da própria Catherine, que ousou partir sem ele? E as vítimas são a geração que segue, a Carrie, o Harrington e o Linton Heathcliff, explicando de maneira mais clara possível como funciona um ciclo de violência e trauma, permeando por gerações. E também como esse mesmo ciclo é quebrado, quando essas gerações futuras afetadas por essa violência decidem traçar um outro caminho daquele que era esperado. Mas e aí, 16 anos depois, eu consegui gostar de O Morro dos Ventos Uivantes? Não. Eu ainda não gosto do livro. Eu acho que finalmente entendo sua importância, seu impacto e até mesmo porque ele é amado. Mas com certeza não é algo que eu goste. Eu, assim como muitas pessoas, fui enganada ao acreditar que eu estava lendo uma história de amor. Isso afetou diretamente na minha opinião como adolescente. Mais velha, eu consigo enxergar o livro pelo que ele é, mas ainda assim não consigo gostar. Os temas tratados conversam comigo de uma maneira muito desagradável, tornando o livro uma experiência muito difícil, o que, ironicamente, é justamente o que torna o livro bom,
mesmo eu não gostando. Eu imagino que a Emily Bront buscava causar justamente essa sensação, o desconforto, e ela atinge o objetivo. Pessoalmente, não sei se é um livro que eu irei reler tão cedo, ou ainda se um dia chegarei a fazê-lo, mas eu acredito que é uma experiência válida, principalmente se você quiser entender um pouco mais sobre a literatura gótica, de horror e também ser confrontado por uma obra tão chocante e brutal.